E Daya significa misericórdia, piedade. Maí é minha, seria serva da misericórdia de Krishna. E aí a gente resolveu batizar o nome do instituto, que era uma ideia antiga, um sonho, né, de ter um lugar com práticas holísticas, oferecendo cursos, terapias para as pessoas. E o nome Daya, acho que é o nome que mais veio a concretizar o que já estava dentro do meu coração, assim, que é oferecer mesmo para as pessoas um conhecimento verdadeiro, védico, que vai na fonte das coisas, profundo, né, sem blá blá blá, sem o que a gente tem muito nessa área também, né, a gente vê por aí. Muita mistura de tudo. E a gente procura ter um conhecimento mais autêntico e fidedigno mesmo. Então a gente seleciona bastante assim, os nossos profissionais, pessoas que vão dar o curso, que vão dar terapias. E em Nova Gokula é uma fazenda, é uma comunidade rural, né, onde moram alguns devotos Hare Krishnas. E é lá que é a sede do Instituto. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Aí esse chalé. É lá que a gente tem os cursos de finais de semana, o curso de formação de terapeuta em Ayurveda, cursos livres de formação de instrutor de Hatha Yoga. Domingo agora vai ter um chá com mandalas, com uma terapeuta, mandalas feitas de lã. Então, cada final de semana a gente procura levar alguma coisa assim que trabalhe o ser humano como um todo, que nem esse chá com mandalas. É todo terapêutico, do começo ao fim, cada um produz sua mandala, daí tem um significado, tem um porquê de cada mandala. Enfim, deixa eu passar um pouquinho as fotos para vocês. Aí é uma turma de formação de instrutores de Hatha Yoga, que começou lá, nossa primeira turma faz um ano agora, o Instituto, dia 31 de maio. E a gente já abriu também um espaço em Pinda agora, a gente acabou de abrir faz um mês na cidade também. Esse aqui é o lá na fazenda. E a fazenda é legal de fazer curso porque lá tem hospedagem, tem restaurantes, lanchonete, tem o templo. Então o pessoal vai de todo lugar do país, se hospeda lá e pode fazer cursos e visitar o templo. Aí é onde acontecem as aulas, assim. Daí o pessoal gosta muito de ficar lá fora, no sol, de manhã toma um cafezinho, chá lá fora. É bem gostoso. Eles fazem uma meditação. E assim estamos na primeira turma dos 2 cursos e a gente pretende estar abrindo outros agora em setembro já, né, de formação. E é isso, o convite está aberto para vocês irem lá conhecer. E agora ele vai falar um pouquinho sobre a palestra, né? Fala sobre os contatos do Instituto, os endereços. Ah, sim, os endereços. Tem a página no Face, Daya Instituto Holístico, lá vocês vão ver como é que chega na fazenda, tem o mapa, mas é lá na Serra da Mantiqueira, município de Pindamonhangaba, São Paulo. A 2 horas daqui a gente chega lá. E telefones 12 3527 6967 é do Instituto da Cidade. E 12 98182 3153 é o meu celular para quem quiser maiores informações. E também tem um e-mail, institutodaya@hotmail.com. Obrigada. Boa noite a todos os presentes aqui e aos que nos acompanham pela internet. É um prazer imenso e uma grande honra estar nessa noite aqui com vocês. Vou me apresentar e aí a gente pode dar início à palestra e tudo mais. Eu me chamo Krishna Balarama Das. Todos os nomes que nós adquirimos de um mestre espiritual, numa iniciação espiritual, são nomes terminados para os homens em Das e para as mulheres em Devi Dasi.
Essa terminação sânscrita indica servo, que é uma natureza constitucional do ser vivo, né? Nós somos servos por natureza. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da palestra, vamos dissertar um pouquinho mais. Então, por isso, todos os nomes de iniciação espiritual terminam com das para os homens e com devidase para as mulheres. Krishna é um nome do próprio Deus, a personalidade suprema, a personalidade de Deus. Balarama é a sua fonte de poder e de prazer, é a sua primeira encarnação e é também representado pelo seu próprio irmão, né? Então, Krishna Balarama é a manifestação do próprio Deus nessa dupla, digamos assim, né? Então, meu nome significa que eu sou servo de Krishna Balarama, as pessoas supremas, o próprio Deus. Quando eu nasci, meu pai já era uma pessoa adepta do movimento para a consciência de Krishna. É o movimento Hare Krishna, mais comumente conhecido como o movimento Hare Krishna. Todos vocês aqui devem saber, fundado por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, é o nosso guru fundador, que veio da Índia em 1965 e fundou o movimento Hare Krishna em Nova York. Começou ali e veio para o Brasil em 1974 e hoje está espalhado por todo o mundo. Meu pai já fazia parte do movimento para a consciência de Krishna, já era um membro praticante, então eu nasci já nessas condições. Sou acostumado aos princípios básicos da consciência de Krishna e soube hoje pela nossa amiga Ananda Daini que são princípios também seguidos dentro da teosofia, e isso é encantador, é maravilhoso. Significa que o mundo está ganhando mais pessoas humanas, né? Porque são princípios que nos fazem mais humanos, não nos fazem santos, nos fazem mais humanos. Eu nasci nessa filosofia, morei nessa comunidade rural, Nova Gokula, fui para lá em 1980, eu tinha apenas 3 aninhos de idade, e vivi lá de 1980 a 1994. Então, por 14 anos eu vivi lá num internato, uma escola chamada Gurukula, que em sânscrito quer dizer a casa do guru. E era um internato, nós não vivíamos com pai e mãe, vivíamos dentro da escola realmente. E foi assim uma época inesquecível da minha vida, muito boa, e que me preparou para a vida. Então essa é a minha história. Eu tenho cursos de formação em Bhakti Shastri e conheço desde então, né, desde pequenininho a gente foi aprendendo, estudando o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada, traduzido por Srila Prabhupada, todos vocês devem conhecer também, o Srimad Bhagavatam e tudo que permeia as escrituras védicas, ao menos a principal espinha dorsal, digamos assim, né, que foi a preocupação de nosso fundador, de Srila Prabhupada, em traduzir, trouxe para o inglês e depois a nossa editora do inglês para o português e assim por diante. Tá bem? Então nós temos esse projeto do Daya Instituto Holístico, que está dentro de Nova Gokula e também na cidade de Pindamonhangaba, e junto, além do Instituto, participamos de todas as movimentações e de todo o contexto dessa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Durante a palestra a gente fala um pouquinho mais sobre isso, porque nós vamos focar no tema, né, da palestra. A palestra hoje é Guna e Karma, as razões e a lógica do ser. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho melhor do que se trata ao longo aí da nossa conversa. Gostaria de propor um momento de meditação para a gente começar. Nós vamos cantar alguns mantras, poucos mantras simples, e eu convido vocês, no final, nós vamos cantar o Maha Mantra Hare Krishna, que é o maior, como o próprio nome diz, Maha Mantra. Maha quer dizer grande, o maior. Maha Mantra é o maior de todos os mantras, é o Summum Bonum, é o que reúne todos os mantras existentes. E aí, se vocês quiserem acompanhar, como é mais conhecido, sejam bem-vindos, tá bom? Eu vou cantar um mantra de oração ao mestre espiritual, de reverências ao mestre espiritual, em seguida a encarnação de Krishna, o Senhor Chaitanya, e depois o Mahamantra Hare Krishna, tá bom?
Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hridayananda Goswaminiti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namaste.
Bom, o primeiro verso, Om Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Umilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Esse verso diz: eu nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele presto minhas humildes reverências. É uma oração que nós sempre fazemos antes de começar a dissertar qualquer tipo de conhecimento, porque o conhecimento deve ser passado através de uma linha de sucessão discipular de mestres e discípulos fidedignos. E aí a gente tem um conhecimento autêntico. Tá bem? Muito bem. Eu não estou preparado com data show nem nada disso, então eu peço desculpas para que vocês não se percam, mas eu vou tentar dissertar de uma maneira lógica desde o princípio o tema da nossa conversa de hoje. Gunas e Karma. Gunas são os 3 modos da natureza material. Acho que valia a pena anotar ali, porque atrás tem um... Você quer anotar? Você anota enquanto eu falo? O que eu estiver falando? Desculpa, se a gente puder anotar, fica mais bem explicadinho, né? Muito obrigado. Então, como a gente estava dizendo, gunas são os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Karma é a lei de ação e reação, que rege de forma muito justa toda a manifestação cósmica material. Então, hoje nós vamos focar um pouquinho mais nesses 2 temas, como esses 2 assuntos, esses 2 temas influenciam diretamente no nosso comportamento, nas nossas escolhas, em nossa natureza. E como diz, na lógica do ser. Por que nós somos assim ou somos assado, ou, enfim, gostaríamos de ser de uma outra maneira, mas não conseguimos, etc. Vou voltar só um pouquinho. Esses temas estão muito bem explicados e detalhados no Bhagavad Gita, como ele é, de Srila Prabhupada. Só um detalhe: Bhagavad Gita, Bhagavad quer dizer aquilo que vem de Deus, Bhagavan. Bhagavan é aquele possuidor de 6 opulências. Quer escrever? Bhagavan, que possui 6 opulências, né? São elas: riqueza, beleza, fama, poder, renúncia e riqueza, fama, poder, beleza, renúncia. Me fugiu a 6ª. Riqueza, beleza, poder, renúncia, fama. Desculpe, me fugiu a 6ª opulência. Sim. Bom, ele tira algumas coisas quando ele quer. O que acontece é que essas 6 opulências, todos nós, indivíduos, estamos buscando. Vou falar um pouquinho de Bhagavan para que a gente possa entender por que o nome Bhagavad Gita. Essas 6 opulências são opulências que o indivíduo está sempre buscando, né? Nós sempre buscamos riqueza, fama, poder, renúncia, enfim, todas essas 6, né? Daqui a pouco eu me lembro da 6ª. O que acontece é que o ser que possui essas 6 opulências, todas elas em grau superlativo, esse é Deus. Esse é o Ser Supremo. Porque nós podemos ter o ser, por exemplo, que seja o mais opulento, ou mais belo, ou mais rico, ou mais poderoso, mas sem dúvida o mais rico não será o mais renunciado. E assim por diante. Agora, o ser que reúne todas essas opulências, ele é chamado Bhagavan, que é um dos nomes de Deus. Então, Bhagavad, de Bhagavan, Gita, a canção, aquilo que foi cantado por Deus. É inteligente? Não. Desculpa, não me lembro a 6ª. Gita, quer escrever? Gita quer dizer canção. Então, é isso que foi cantado por Deus 5.000 anos atrás, antes de uma guerra entre uma dinastia de reis, chamada dinastia Kuru,
E Arjuna, o amigo de Krishna, se viu diante de uma guerra fratricida e uma guerra entre irmãos, primos, parentes, tios, sobrinhos, mestres, discípulos. Ele falou, não, eu não quero isso para mim. E aí Krishna Bhagavan começou a dar a sua canção. É um livro dividido em 18 capítulos, cada qual abordando um assunto, mas ele aborda 5 assuntos principais. Eles se subdividem, mas são 5 principais. São eles, Jiva, J-I-V-A, que é a própria entidade viva, nós mesmos. O próprio Deus, que é Paramatma. Param quer dizer supremo, Atma quer dizer alma, então Paramatma é a alma suprema. Ele aborda o tema do Kala, que é o tempo eterno, que é uma outra característica do próprio Deus. Ele aborda o tema do Karma, que é a lei de ações e reações. E, finalmente, os Gunas, que são os 3 modos da natureza material. Ok? Aí tá bom, se quiser já um tempinho. Tá bom. Bem, esse é o resumo do que nós vamos conversar hoje. Sabedoria, opulência que tá falando. Sabedoria. Muito obrigado, viu? Me mandou a cola. Muito obrigado. Exatamente, sabedoria. Bom, por favor, se eu estiver me perdendo no raciocínio, vocês me trazem de volta. Por que eu quero dar uma pincelada em todos esses temas para a gente entender melhor o que é Guna e Karma? Tá bem? O primeiro capítulo do Gita, intitulado Observando os Exércitos, é quando Arjuna, o amigo de Krishna, um dos reis, um dos 5 Pandavas, que eram os filhos do rei Pandu, que iam lutar por seu reinado que tinha sido roubado pelos seus primos, é quando Arjuna ele se vê diante daquela guerra, ele não quer lutar. Observando os exércitos é quando ele está observando os exércitos, como diz o nome. O segundo capítulo, ele é intitulado O Resumo do Conteúdo do Gita. E aí, nesse capítulo, como diz o título, o resumo do conteúdo do Gita, é quando Krishna diz que ele começa falando sobre Jiva, a entidade viva, e Paramatma, a alma suprema. É aí que está colocado e explicado um dos pontos fundamentais de toda a filosofia das escrituras védicas, que é o princípio básico de que nós não somos esses corpos materiais. É o princípio da diferença entre matéria e espírito. Certo? E o resumo disso é que o que é espiritual, tudo que é de natureza espiritual, é subdividido em 3 características básicas. Sat, S-A-T, eu achei que você fosse escrever. Sat, Chit e Ananda. Sat é eternidade, Chit é pleno de conhecimento e Ananda, pleno de bem-aventurança. Certo? Então, o que quer dizer isso? Tudo que é espiritual não tem começo, meio e fim. Tudo que é material tem começo, meio e fim. Tudo que é espiritual é eterno, como eu já disse, e pleno de conhecimento. Não existe ignorância na natureza espiritual. Não existe nada que não se conheça no que é de natureza espiritual. No que é de natureza material, há de se conhecer, há de se pesquisar, há de se estudar, há de se comprovar, porque é matéria. São os conhecimentos materiais. É o oposto do que é espiritual. E tudo aquilo que é espiritual tem Ananda, que é pleno de bem-aventurança. E quando nós falamos de Ananda e de Chit, conhecimento e bem-aventurança, nós encontramos algo que é intrínseco. Porque se você tem conhecimento, naturalmente você tem bem-aventurança. A principal característica da dor, do sofrimento, é a falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento e temos ignorância predominando, nós temos dor. Então, a principal característica da dor é a ignorância, a falta do conhecimento, o que é uma característica da matéria. Muito bem. Quem é Paramatma, a alma suprema? Quem é a Diva, a entidade viva? Nós somos as divas. Muito obrigado. Nós somos as divas, almas espirituais. Nós somos iguais à alma suprema, Paramatma, em qualidade. Então, como entidades vivas originais, não corporificadas pela matéria, não, como centelhas espirituais, de natureza espiritual original.
nós também somos iguais ao Ser Supremo. Então nós também somos Sat, Chit e Ananda. Porém, nesse momento nós estamos corporificados, presos pela matéria. Certo? E aí Krishna diz, no segundo capítulo do Gita, que assim como nós trocamos de roupas, tira uma roupa velha, coloca uma roupa nova, nós também nos vestimos de corpos materiais distintos, num ciclo chamado samsara, que é um ciclo de nascimentos e mortes, e é um ciclo evolutivo. Ele vai estar sempre evoluindo, a entidade viva sai de um corpo, entra em outro, sai de um, entra em outro, evoluindo em termos de corpos materiais. Até que chega no topo, que é a forma humana de vida, que é a forma de vida que nós temos consciência, discernimento, raciocínio. Então nós podemos distinguir, nós podemos nos autorrealizar e sair desse ciclo de nascimentos e mortes de samsara. Então esse é o resumo da diva, que tem uma natureza eterna, idêntica a Deus em qualidade, porém diferente em quantidade. E aí Prabhupada dá o exemplo da água do oceano. Ele diz: uma gota da água do oceano contém todas as características qualitativas da água do oceano, porém em quantidade é infinitesimal, não dá nem para medir. Então, da mesma maneira, a entidade viva tem na sua condição original todas as qualidades de Deus, mas em quantidade infinitesimal. Muito bem. Aí ele diz, então, olha só, Arjuna, Krishna diz para Arjuna, que era o seu amigo querido, porque Arjuna estava se lamentando: poxa, eu vou brigar, eu vou matar meus primos, meus tios, meus parentes, eu não quero isso, nem um reino nos planetas celestiais valeria a pena essa dor, esse sofrimento, que dirá um reino terrestre. E aí Krishna diz, ele é muito duro, no 11º texto, verso do 2º capítulo, ele diz: Asochan nambasochastvam. Você está falando palavras sábias, mas você não passa de um tolo com o que você está falando. Ele é muito duro com Arjuna, porque ele diz: você está se esquecendo que todos aqui são entidades vivas eternas, estão só vestidos com essa roupa. E aí ele diz: e eu, como Kala, o tempo eterno, já me encarreguei de matar todo mundo. Você é só um instrumento. Você não é a causa de nada. Ele fala: a causa de tudo sou eu, a pessoa suprema. E eu, como Kala, que é o tempo, absolutamente, nós não temos como escapar do tempo. Eu já matei todo mundo. Se você não fizer nada, daqui a pouco está todo mundo morto, e está todo mundo nascendo de novo, e todo mundo morrendo de novo. Então, você está se lamentando porque você está olhando a identificação corpórea. Você não está olhando o indivíduo como alma espiritual. Execute o seu dever, porque Arjuna era um kshatriya, e um kshatriya é um guerreiro. E um guerreiro, um rei kshatriya, ele tem o dever de defender a justiça, ele tem o dever de defender o cidadão honesto, ele tem que ser honesto nesse sentido. Os kshatriyas da cultura védica não eram como os nossos políticos corruptos de hoje em dia, que só pensam em si, no seu próprio benefício. Não, eles pensavam no benefício dos seus súditos, dos seus comandados. Então, qual que era a natureza de Arjuna? Lutar, guerrear pela justiça. Então, ele tinha que executar o dever dele. Muito bem. Então, Krishna continua dissertando, depois de ter falado sobre Paramatma, o Deus Supremo, a Diva, que é a entidade viva, já ter mencionado Kala. Aí ele começa a falar de karma e gunas, para explicar exatamente o que acontecia diante da visão de Arjuna de forma muito grosseira. E ele disse: na verdade, as entidades vivas pensam que estão no controle de alguma coisa, mas elas estão sendo controladas como marionetes pelos 3 gunas: bondade, paixão e ignorância, e pelo próprio karma. Obviamente, o karma é o resultado da sua própria, do exercício do seu direito de livre-arbítrio. Deus, porque Deus é uma pessoa, esse é um princípio básico do Gita e de toda a filosofia das escrituras védicas, que Deus é pessoa. Ele é chamado de Param Atma, pessoa suprema. Ele não é considerado uma energia, só uma fonte de poder, não. Ele é uma pessoa, ele é a suprema personalidade de Deus. Como ele é uma pessoa, ele se relaciona com as entidades vivas, com a diva. Porém, não é uma relação de subordinação, é uma relação, boa noite, é uma relação de servidão,
através do amor. E aí eu vou voltar lá no que a gente falou no comecinho, quando eu disse que todo nome tem dasa e devidase, porque a nossa natureza é de servidão. Vou abrir um parênteses rapidinho só para explicar um pouco isso. Por mais que nós não aceitemos, alguém pode dizer, não, eu não sirvo a ninguém. Você está servindo ao seu próprio ego. E o seu ego é falso. E você não está pensando com o seu ego original, com o seu ego de entidade viva. Opa, eu sou uma entidade viva, eterna, eu não morro, eu não estou nascendo, sofrendo, envelhecendo, adoecendo. Não, eu sou eterno, eu sou pleno de conhecimento e bem-aventurança. Não, você está pensando assim, eu sou branco, homem, brasileiro, isso, aquilo, pobre, rico, feio, bonito, inteligente, burro. Quem é tudo isso? É o corpo. Então você com o seu ego falso, porque tudo que é da matéria é falso, porque vai acabar. Quando acaba, o corpo, simplesmente os elementos materiais, terra, água, fogo, ar, éter, eles voltam para suas origens. E a entidade viva continua a sua caminhada. Eu estou servindo ao meu ego. E para aqueles que não têm essa servidão ao próprio ego, servem a pátria, servem a família, servem aos animais, servem a algum tipo de causa, ou servem a Deus. Mas estamos sempre servindo, porque é nossa natureza original servidão. Sempre estamos servindo, não temos como escapar, ou estamos servindo os nossos desejos, a nossa mente, os nossos sentidos, mas estamos servindo. Não estamos controlando, estamos servindo sempre. Porque a natureza original da entidade viva é de servidão a Deus. Porém, uma servidão baseada em bhakti, que quer dizer amor. É uma relação de servir com prazer. Prabhupada dizia que, para nós termos uma ideia do que é o amor por Deus, nós precisamos pegar o amor da mãe pelo seu filho. A mãe serve o seu filho de forma totalmente... ela não espera nada em troca. Ela serve de forma irrestrita e imotivada. Ela não espera que um dia a mãe chegue para ela e fale, e aí, valeu mãe, obrigado, viu? Obrigado por ter me alimentado, me sustentado, me coberto durante as noites, posto cobertorzinho. Não, ela não espera isso. Ela ama e ela serve. Então essa é a forma de servidão que mais se aproxima da natureza de servidão da entidade viva, da natureza original da entidade viva para com Deus. É esse amor desinteressado. O prazer de Deus é o prazer da entidade viva. Não é aquela servidão, não é o amor mundano que nós conhecemos, que na verdade é uma troca de favores. Né? Eu estou sendo beneficiado de alguma maneira por você e te beneficio. Quando essa troca acaba ou não se torna mais interessante, bom, eu não amo mais. Isso não é propriamente amor, digamos assim, né? Amor por Deus é um serviço desinteressado, assim como a mãe pelo seu filho, é o que se aproxima mais. Bem, por que eu disse tudo isso? Porque Deus é muito bondoso, misericordioso, e aí, por isso ele dá o livre-arbítrio. Às vezes a gente quer educar os filhos e a gente se pega querendo botar regras, né? Cuidar, proteger, para que ele não caia, para que ele não se machuque. Deus também quer. Então ele manda as escrituras, ele manda os messias, ele manda os avataras, ele mesmo vem. Ele está o tempo todo tentando fazer a entidade viva se conscientizar do que ela tem que fazer corretamente, mas ele não impõe. Ele não impõe. E como nós originalmente somos servos eternos de Deus, iguais a eles em qualidade, etc., quando nós vemos esse mundo é um local onde nós podemos praticar o nosso direito a pleno direito de livre-arbítrio, porém, todos queremos ser um pouquinho Deus. Né? Todos nós, como eu disse, essas 6 opulências, todos estamos buscando isso. Uma delas, ou todas elas, ou 2 ou 3, mas nós estamos buscando. É uma tentativa de ser Deus. E aí, Deus nos deu a condição adequada para isso, que é o quê? O universo cósmico material, onde nós estamos vivendo, com todas as suas características de temporariedade, início, meio e fim, com todas as suas dualidades, o que não é característico
do que é espiritual, da natureza espiritual, que é absoluta, não existe dualidade, frio, calor, bom, ruim, alto, baixo, magro, gordo, não. Tudo que é material é relativo, é dual. E com os 3 modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, e o karma agindo como um regulador justo. Ele é simplesmente justo. O karma é justo, ele não é nem bom nem ruim. Se eu fizer o bem, eu recebo o bem. Se eu fizer o mal, eu recebo o mal. Se eu der um passo, eu dou outro. Se eu quiser dar o próximo, eu tenho que dar um seguinte. Se eu quiser que a luz acenda, eu tenho que apertar o interruptor. E assim vai indo. Não tem como escapar da lei do karma. E ela é simplesmente justa. Muito bem. As entidades vivas vão executando os seus deveres, as suas atividades ao seu bel prazer, né? E aí, em dado momento, no Gita, Krishna compara, é uma comparação muito interessante. Ele compara o corpo material, esse corpo grosseiro material, a uma árvore que dá frutos. A entidade viva localizada no coração, como um pássaro que está só desfrutando desses frutos, se aproveitando desses frutos gerados pelo corpo material. E Paramatma, a pessoa suprema, está em cada coração da entidade viva como um observador, um pássaro observador. Só observando que a entidade viva escolhe fazer de um jeito, de outro, numa vida, na outra, sai de um corpo, entra em outro, ganha, perde, sobe, desce e tal. E só observando, esperando o momento em que a entidade viva olha para si mesmo e fala, faz aquelas perguntas existenciais. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Existe vida após a morte? Da onde eu vim antes de nascer? Então, quando a pessoa faz essas perguntas existenciais, é quando aquele pássaro observador, como o Paramatma no coração, começa a guiar a entidade viva para ela encontrar as suas respostas. E é aí, ele não interfere ainda, ele guia, ele apenas guia, mas é aí que ele começa a mostrar as oportunidades para as pessoas, para aquela entidade viva, encontrar o seu melhor caminho. E vou além, ele é um bem-querente das entidades vivas. Então, se a entidade viva quer esquecê-lo, por exemplo, ele ajuda a entidade viva a esquecer. Existem algumas linhas filosóficas que dizem, por exemplo, que a lei da reencarnação, digamos assim, né, o fato da reencarnação, ele é sempre evolutivo, ele não evolui. As escrituras védicas dizem que não, evolui. De acordo com o seu karma, você pode evoluir ou involuir. Por quê? Digamos que a gente está num corpo humano, e agora a gente vai falar um pouquinho dos 3 modos da natureza. Um corpo humano, como qualquer outro corpo de entidade viva, é regido por uma interação desses 3 modos da natureza. Então vou falar rapidamente o que é bondade. Bondade é paz, é tranquilidade, é tolerância, é limpeza, é contemplação, é calma. Características do modo da bondade. O que é paixão? Detalhe, manutenção. O modo da bondade é manutenção. Tanto que na criação do universo, quem rege o modo da bondade é o Senhor Vishnu, porque ele trata da manutenção do modo da bondade. Paixão, quem rege é o Senhor Brahma, que é o Criador. Então a paixão, ela cria, ela desenvolve, ela empolga, ela impulsiona, ela tem pressa, modo da paixão. Modo da ignorância, o Deus, semideus, encarregado de controlar o modo da ignorância é o Senhor Shiva. Por isso ele vive coberto de cinzas de crematório, caveiras guirlandas de caveiras, animais peçonhentos o acompanham, porque ele rege o modo da ignorância. Então as entidades vivas presas ao modo da ignorância se atraem pelo Senhor Shiva. E o que é o modo da ignorância? Letargia, fraqueza, preguiça, dificuldade, esses são os modos da ignorância. Nenhum ser corporificado, nenhuma entidade viva corporificada tem só um modo, só um guna regendo ela. Impossível. Esse ser ele está regido só pelo modo da bondade, não existe. Esse só pelo modo da paixão também não existe, esse só pelo modo da ignorância também não existe. Existe uma interação. Obviamente, mais para um lado, menos para o outro. Isso não é só com seres humanos, não. Isso está muito característico na vida animal também. Eu vou dar alguns exemplos. Uma vaca.
É um ser no modo da bondade. Come capim, não prejudica ninguém, não se alimenta de sangue, não mata, não é agressivo, dá o leite como benevolência, é muito calma, tranquila, se não for provocada, se não for atacada, não ataca ninguém. Uma vaquinha, um animal, uma espécie no modo da bondade. Uma espécie no modo da paixão, um leão, um tigre, ele é muito agressivo, ele se alimenta de sangue, de alimentos crus, ele é muito raivoso, ele ataca, ele se esconde, no modo da paixão. Animal no modo da ignorância, um macaco, por exemplo. Ele é preguiçoso, algumas espécies de macaco variam, mas um bicho preguiça, uma tartaruga, animais no modo da ignorância, que são sempre muito letárgicos, preguiçosos, sonolentos, e, enfim. Bom, dei 3 exemplos bem simples. E agora eu vou falar um pouquinho como isso interfere na vida humana. Às vezes nós pegamos um indivíduo que tem uma facilidade muito grande, por exemplo, em ser alguém misericordioso. O vegetarianismo para ele é fácil, é simples. Não tem dificuldade, não sente falta da carne, né? Da agressividade. É um sujeito que está mais envolto pelo modo da bondade. Ele é mais contemplativo, ele é mais apegado às questões da natureza, da preservação ambiental, da humanidade, da caridade. Né? A caridade é uma característica do modo da bondade, o perdão, a dó, etc. Às vezes nós podemos ver um indivíduo que é mais agressivo, raivoso, rápido, sempre correndo e sempre revoltado e sempre brigando, mas ele está sempre construindo, ele está sempre gerando, ele está sempre produzindo algo, enfim. É um indivíduo caracterizado mais pelo modo da paixão. E um indivíduo que, tem dificuldades enormes com droga, por exemplo, que vive na rua, aí você dá uma oportunidade, traz para um albergue, oferece uma roupa limpa, uma cama adequada, um prato de comida, e daqui a pouco você volta, ele está lá de novo, usando droga, sofrendo, e não dá valor, não consegue ter disciplina, não consegue ter um trabalho. É um indivíduo que está muito regido pelo modo da ignorância. Como eu disse, a gente está criando viés maiores para cada modo, mas existe ali uma mistura, uma interação dos 3 modos. Muito bem, regidos por esses 3 modos da natureza material, e aí a gente já começa a falar um pouco do comportamento, porque esses comportamentos mais agressivos, mais calmos, mais tolerantes, mais fáceis para isso ou para aquilo, ou com mais dificuldade para uma coisa ou outra, eles estão regidos pelos modos da natureza e eles não estão à toa naquela condição. Não é que eu escolho estar mais regido pelo modo da ignorância, da bondade ou da paixão. É porque lá atrás eu já escolhi o que eu queria fazer da minha vida. E isso é o karma. A lei de ação e reação. O karma é mutável. Ele não é uma lei rígida. Porém, o que já passou, passou. Você não tem como mudar. O que você pode mudar é daqui para frente. Com entendimento, com conhecimento, você se autorrealizando, você buscando conhecimento. O que eu disse lá atrás? Você sai da dor. Você deixa de ter ignorância e passa a deixar de ter dor também. Então, o karma ele é mutável para os seres racionais. Você não muda o karma de um tigre, você não muda o karma de um leão, de uma ameba, de um peixe. Não muda. Essa escolha para estar naquela forma de vida já foi feita lá atrás. Ele só está naquelas condições porque Deus, como bem-querente, permitiu que ele quisesse aquilo. E agora eu vou voltar um pouquinho ao que eu tinha dito há um tempinho atrás. Nós, como seres humanos, temos conhecimento, temos princípios, sabemos o que é correto até moralmente falando, né? Esses dias a minha filha fez uma pergunta para um dos nossos mestres espirituais, nosso inclusive, a Tcharedeva, e ela disse assim, foi uma pergunta muito inteligente, nossa filha de 15 anos. Ela perguntou assim, como que a gente pode saber que o nosso dogma ou que o nosso fundamento filosófico está correto
e de uma outra, digamos, religião não está correto. E aí eu achei muito bonita a frase da teosofia. Tem que estar baseado na verdade. Tem que estar baseado em algo lógico, coerente. Então quando alguém fala, eu mato criancinha em nome de Deus, isso é coerente? Não, mas eu posso ter a poligamia, ou eu vou explodir um avião, vou matar milhares de pessoas porque eu vou receber o reino dos céus. Não é coerente, não é lógico, não é baseado em verdade. Você não consegue enxergar a verdade nisso, certo? Então nós temos, e aí foi o que ele disse, então não é que nós estamos certos, os outros estão errados, ou eles estão certos, nós estamos errados. A verdade acima de tudo. A lógica, o fundamento lógico, o equilíbrio, aquilo que demonstra de fato o que é ser humano. É o título da conversa de hoje, as razões, a lógica e as razões do ser. Porque nós somos seres e nós queremos ser humanos. Certo? Nós somos seres e queremos ser humanos. Existem seres, uma série de seres por aí. A mosquinha é um ser, a vaquinha é outro ser, a galinha é outro ser. Todos são seres. Isso é científico, ninguém pode negar isso. E nós queremos ser humanos. Então como é que nós podemos ser humanos se nós não agimos dentro da razão, dentro do equilíbrio, pautados pela verdade, pela lógica de um bom conceito moral ideológico? Nós precisamos disso, porque nós somos seres racionais. Você não pode doutrinar, você não pode autorrealizar um animal. Ele não tem consciência, ele age única e exclusivamente por instinto. Então o karma do animal é estar naquela forma de vida, ponto. Quando o leão voa no pescoço de uma zebra e mata e come, ele só está comendo. Ele só está se alimentando, ele não está fazendo mal para ninguém. Quando um ser humano tira uma arma e dá um tiro no outro, ele está fazendo mal. Ele está agindo com maldade. Ele está exercendo o seu direito de livre-arbítrio. E ele não pode ficar impune. Porque se Deus permitir que ele fique impune, aí sim Deus está sendo injusto. Então, às vezes, nós vemos condições muito difíceis de ser concebidas ou absorvidas. Uma criança que nasce em condições muito difíceis, com problemas de saúde, físicos, mentais, emocionais, financeiros, etc, etc. São tantos problemas, num local em guerra, em conflito. E nós temos dó, porque nós somos seres humanos. Então nós temos pena, nós temos dó. E aí nós temos que ter caridade. Só que a caridade verdadeira é levar conhecimento. Por que aquela entidade viva está naquela condição? Porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Essa é a lógica do karma. Por que o outro nasceu num berço muito melhor? Porque fez escolhas melhores. Então, mas é difícil, porque a vida passada, ok. Então vamos pensar na lógica e na razão do ser presente. Né? Porque nós também estamos envoltos pelo kala, tempo eterno. Então, ok, vamos pensar no presente. Eu tenho escolhas, eu tenho caminhos a seguir, e aí eu faço as minhas escolhas. Então, digamos que eu sei, por exemplo, que... Vamos falar um pouquinho do vegetarianismo, que é um conceito fácil de entender. Eu sei, por exemplo, que eu não preciso me alimentar de sangue, da dor, da morte. Faz sentido, né? Acho que para um raciocínio lógico faz sentido. Mas eu escolho me alimentar da morte, da dor. Eu sei, por exemplo, que nós já nascemos com uma cota e que o que é do outro não é meu. Por mais que eu me esforce, eu vou ter o que é meu, por karma. O outro tem o que é dele. Ah, não, mas eu quero o que é dele, então eu roubo o que é o do outro. Eu fiz uma escolha. E muitas vezes, aparentemente, durante essa vida presente, nós não temos consequências. Mas a consequência virá de uma outra maneira. E aí nós não estamos mais falando de vida passada, nós já estamos falando de uma vida futura. E alguém pode dizer, poxa, mas a lei da o conceito da reencarnação não é assim tão factível ou fácil de entender ou de se comprovar. O que seria lógico de acontecer com essa pessoa?
Os seres humanos têm regras, têm justiça, têm leis. E nós estamos falando de seres humanos. Por que Deus não teria? Então nós temos que anular a existência de um Criador, de um Ser Supremo. Caso contrário, nós temos que aceitar que ele também tem a sua justiça, que é a lei do karma. E, só dando um exemplo, assim como na justiça humana existem diferentes níveis e graus de pecado ou de crime e de punição, a justiça divina também age dessa mesma forma. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam para as pessoas, principalmente as pessoas do movimento Hare Krishna, porque os 4 princípios básicos da consciência de Krishna, e um deles é o vegetarianismo, eles têm fundamentos como misericórdia, como limpeza, que é no caso do sexo ilícito, veracidade, que é no caso dos jogos de azar, e austeridade na prática da não intoxicação. Quando nós falamos de misericórdia, algumas pessoas falam assim, mas você mata um pé de alface. Você matou um pé de alface. Isso também é um crime. Assim como você tem um assassinato na justiça comum dos homens, por exemplo, não um assassinato, mas uma morte, um homicídio, por exemplo, dentro de um acidente de trânsito, que eles chamam de culposo, que é sem a intenção, né? E o doloso, que é a intenção do dolo. Existem níveis diferentes, você vai tipificando um crime e vai aumentando a pena. É assim que funciona a justiça dos homens, né? Com a justiça do karma é a mesma coisa. Eu vou ter que pagar algum tipo de dívida kármica para com aquela entidade viva que era um pezinho de alface. Vou. Só que a gente tem que considerar 2 coisas. Primeiro, é natural para o ser humano se alimentar de grãos, legumes, hortaliças, frutas. É o alimento natural, assim como um leão se alimenta da zebra, assim como o tubarão de outros peixes, assim como algumas plantas de outras plantas. Alimento natural para o homem, né, para o ser humano. Então esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, realmente existe um envolvimento kármico que, se a gente não tomar cuidado, ele é impagável. Então nós estaremos eternamente presos nesse ciclo de nascimentos e mortes, pura e simplesmente para pagar as nossas dívidas kármicas. A gente pode dizer, não, eu não devo nada para ninguém. Poxa, a gente deve para os nossos pais, para os nossos avós, bisavós, tataravós, nós devemos para os nossos professores, nós devemos... Aí eu vou tomar um copo de leite. Eu devo para a vaquinha que deu aquele leite. Eu devo para o sujeito que tirou aquele leite, para o sujeito que carregou aquele leite, que transportou, para o sujeito que armazenou, para quem comprou, para quem vendeu, para quem comercializou, para quem esquentou. Dívidas kármicas, é um envolvimento kármico, um emaranhado kármico, sem fim. Aí o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que pegar aquele copo de leite, é isso que está dito, estabelecido, é isso que nós explicamos, que não é simplesmente ser vegetarianos, é fazer de tudo em nossa vida, vou voltar lá no comecinho, uma oferenda amorosa ao Senhor Supremo, ao Ser Supremo. Então eu pego esse copo de leite e ofereço a Deus, isso é uma oferenda a você. Quando nós pegamos esse copo de leite, ou um pé de alface, e oferecemos ao Ser Supremo, ele fica satisfeito. Ele fica. Tem um verso no Gita que ele diz: Patram, Puspam, Phalam, Toyam. Eu aceito o que me é oferecido com amor e devoção, uma folha, um copo de água, uma fruta. Então, quando nós oferecemos com amor, quando nós esquentamos um leite, esse leite é uma oferenda. Quando nós fazemos das nossas atividades uma oferenda a Deus, quem se satisfaz é o próprio Deus. E aí toda aquela cadeia de envolvimento kármico também serviu a Deus, também agradou a Deus. Então o pé de alface, que sacrificou a sua própria vida para alimentar um outro ser, que é o ser humano, como ele foi oferecido ao Deus Supremo, ele vai sair daquela condição, porque imagina qual a condição de uma hortaliça no ciclo de samsara, que é evolutivo, como eu disse no começo, até ele chegar na forma humana de vida, a consciência de um alface é quase zero. Então ele vai demorar muito, ele tem consciência, as plantas têm consciência, elas reagem inclusive.
mas ele vai demorar muito até chegar na forma humana de vida. E num processo automático de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, porque os animais, as plantas e todos os seres que não são humanos, que têm raciocínio, eles só têm a evoluir, eles não têm como evoluir. Não importa a natureza da morte de uma entidade viva que não esteja na forma humana, ela vai evoluir, ela não vai evoluir. Então ele levaria incontáveis vidas para chegar na forma humana. E aí, quando você faz essa oferenda ao Deus Supremo, ou Paramatma, quando a diva faz essa oferenda voltando para a sua natureza original de servidão, de amor, de servir com amor, essa entidade viva que estava ali naquele corpinho de alface sai e vai direto para a forma humana de vida, ela é beneficiada. O que não acontece, por exemplo, se nós matarmos uma vaca, uma galinha, um porco, porque não são alimentos naturais para os seres humanos e porque Deus não se alimenta de dor. Deus, como ele disse, ele aceita com amor um copo de água, uma flor, uma folha, uma fruta. Então, resumindo, a gente abre um espaço para comentários, que a gente começou às 8, são 9. Resumindo, as razões e a lógica do ser, elas vão estar sempre baseadas na interação dos 3 gunas, bondade, paixão e ignorância, e no nosso aprisionamento kármico. Mas nós temos como mudar isso agora. Nós temos como melhorar isso agora, daqui para frente. E aí é onde entra o raciocínio, a grande dádiva que é a forma humana de vida, em relação a todas as outras formas de vida. Tá bem? E também isso explica por que a gente fica, às vezes, tentando trazer para determinados indivíduos situações, conhecimentos ou condições que eles não conseguem absorver. É o comunismo, né? É muito difícil o comunismo se ele não for espiritual. O comunismo ele é perfeito se você partir do princípio de que todas as entidades vivas são iguais, porque são servos eternos de Deus, almas espirituais eternas. E esse é o comunismo possível. Porque o comunismo baseado na identificação corpórea é impossível, porque cada um tem uma influência de guna e cada um tem uma influência de karma diferente dos outros. Não há como você estabelecer princípios comunistas baseado na identificação corpórea. É possível baseado na identificação original de seres, entidades vivas, divas, partes integrantes iguais a Deus em qualidade. Ok? Muito obrigado. Por favor, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, por gentileza. Pois não. Quando a sua filha perguntou sobre se os dogmas, o fundamento da religião que vocês praticam era verdadeiro, não, qual foi a resposta que você deu para ela? Ela quis perguntar para mim, e ela falou, não, posso perguntar para ele, que é o nosso guru, nosso mestre. Eu falei, claro, deve, pode. E a resposta dele foi essa que eu, não sei se eu consegui dizer, que não importa se é dogma ou se é fundamento filosófico, os nossos conceitos têm que ser baseados, acho que na teosofia, na verdade. Os nossos conceitos têm que ser baseados na lógica do que é humano, do que faz sentido num consenso humano, num consenso de bom raciocínio, boa lógica, raciocínio e entendimento humano. E isso não depende de religião, isso não depende de crença, porque Prabhupada dizia que religião e filosofia elas têm que caminhar juntas. Porque se você tiver só religiosidade sem nenhum fundamento filosófico, você tem só fanatismo. Você tem fundamentos religiosos que não se justificam, que não se fundamentam de fato dentro de uma lógica, de um conceito de raciocínio e bom senso humano, e você simplesmente age por fanatismo. E se você tem a filosofia pura, seca, sem nenhum tipo de religiosidade, de esoterismo, digamos assim, a gente pode até dizer um pouquinho de esoterismo, você tem ateísmo. Porque aí você vai estudar o indivíduo, você vai estudar as relações e você não vai chegar nunca na origem, que é o próprio Deus. Então é um trilho, eles têm que caminhar juntos, filosofia e religião, eles têm que caminhar juntos. E aí você não precisa ter dogma, você não precisa, como ele disse para ela, como ele respondeu para ela,
quando você estiver querendo saber se o que você acredita está certo, faça uma análise de consenso humano, se faz sentido para outros seres humanos como algo lógico, factível para o raciocínio humano. Porque essa é a função do ser humano, pensar, raciocinar. Qualquer outro indivíduo não pensa, só age por instinto. Ok? Pois não. Então, falando sobre o vegetarianismo, né? Mas há lugares do planeta que não há folhas. Sim. Existem milhares, milhões de pessoas morando nesses lugares. E aí? E aí é que elas têm o karma de nascer naquele lugar. E aí não há pecado em você se alimentar e sobreviver daquela maneira. Certo? Digamos, Jesus Cristo multiplicou peixe, porque ele estava numa aldeia de pescadores. Não existia outro alimento. Entende? Então, nesse caso, sim. É um alimento natural. E o karma daqueles seres, daqueles indivíduos de nascer ali, já é um karma de nascer ali. Como eu disse, existe uma diferença entre você nascer dentro de um país em conflito, por exemplo, e nascer num país pacífico e rico. Porque se a gente for analisar friamente, por que Deus permitiu que aquela criancinha, pobre coitadinha, nascesse naquelas condições e uma outra em outra condição? Não é que ele permitiu. São escolhas daquela própria alma que vem vindo, que vem plantando o seu futuro. Então, da mesma maneira, existem povos que não têm outra coisa a comer a não ser matar. Mas aquilo, perceba bem a diferença. Nós, por exemplo, vivemos num país que nós não precisaríamos matar para viver, para sobreviver. Paul McCartney fala uma coisa muito interessante, que todos os matadouros deveriam ter paredes de vidro. Porque normalmente, a nossa sociedade ocidental, como você disse, diferente de países onde você é obrigado a caçar para comer, normalmente, quem come não consegue matar. Se você falar assim, olha, para você sobreviver, você mata essa galinha e come. Ele não consegue. Não consegue. Aliás, tem muitas crianças nascendo hoje em dia, eu tenho visto muitas reportagens sobre isso, até na Veja eu vi outro dia, sensibilizadas com o sofrimento dos animais, porque não é necessário. Entende? Uma criança, se ela visitar um matador, ela não come carne. Eu conheço muitas histórias de muita gente que quando era criança, viu a avó torcer o pescoço de uma galinha, nunca mais comeu galinha na vida. Mas quando vai lá no supermercado, porque é uma questão social, é uma questão cultural, e vê lá a Fátima Bernardes fazendo toda aquela propaganda tão bonitinha, né? O próprio Piruzinho aparece sorridente, ó, né? Coitadinho, ele aparece todo sorridente. Me comam, né? Me matem, Aí a pessoa vê aquele negocinho bonitinho, seara, sadia, não sei o que, vai e come. Mas se você falar, pega um bichinho, mata para comer, não consegue. Porque não nasceu nas condições para aquilo, entende? Se fosse assim, teria nascido em condições específicas para aquilo. Assim como é natural para a gente descascar uma banana e comer, muitos povos humanos, é natural para eles caçar e comer. É o que eles têm para sobreviver. E aí não existe pecado, entende? Não existe escolha. Essa é a diferença. A gente implica em karma quando nós temos escolha. Muitas vezes alguém fala assim, mas o fulano merecia levar um tiro. Será? Como é que fica a atitude deliberada? Como é que fica a escolha do outro que sacou a arma e atirou? Entende? É óbvio que também tem aqueles que estão passando por um karma necessário, mas karma, você acumular bom ou ruim karma implica em escolhas. Se você não tem escolhas, você não tem karma para acumular. Entende? Não sei se eu te respondi. É a escolha. Sim, é a escolha. A escolha do momento. E a escolha diante de opções que você tem, entende? Você tem opções, então você tem escolha. Se você não tem opção, você não tem escolha. Você é obrigado, é como um instinto animal. O leão não tem escolha de ser vegetariano. Ele tem um instinto e uma única opção, comer daquela maneira, entende? Os sobreviventes dos anjos, eles comeram carne humana,
Sim, Porque eles precisavam não tinha outra opção. É verdade, bem lembrado. Foram perguntar para o Papa se eles tinham perdão, né? Depois que eles conseguiram sair do local, eles estavam lá foram perguntar para o Papa, o Papa deu essa absolução. Sim, absolvição. Baseada nesse aspecto, né? De que estava em jogo a própria vida. Eles não tinham escolha. Não tinham escolha. Acho que ele levantou primeiro aqui. O senhor levantou? Aí depois sim. Alguém tem mais alguma pergunta que você... Ah, eles dois. Só para fazer uma pergunta, as gunas, elas atuam no nível de Paraatma ou elas se restringem ao nível do Jiva? Só diva. Só Jiva? Só diva. Elas são modos da natureza material. E Não, a diva corporificada. É importante dizer isso. Presa ao corpo material. Quando ela se liberta da condição de aprisionamento, quando ela deixa de ser corporificada, ela não tem mais influência dos gunas. Mas a Jiva, ela persiste depois sem estar corporificada? Ela subsiste ou Ela volta para a sua condição... A cada reencarnação ela Não. é destruída? A cada reencarnação ela simplesmente troca de corpo. Ela sai de um corpo, passa para o outro. Sai de um, passa para o outro. E ela pode ficar eternamente presa nesse ciclo. Quando ela se autorrealiza, ela entende que, opa, eu estou fora de contexto. E ela se autorrealiza, então ela volta para a sua condição original, que é de eternidade, bem-aventurança e conhecimento pleno. Detalhe muito importante, nós somos espiritualmente corporificados. Todos nós temos uma corporificação espiritual original. Obviamente nós não temos como saber. Mas na relação, baseado que Deus é uma pessoa, na relação com Deus, cada um tem o seu papel, tem a sua função, tem a sua natureza e a sua relação com Deus. Cada um tem individual. E aí quando ela se liberta desse ciclo de nascimentos e mortes, dessa reencarnação, ela volta para essa condição original. Esse é o propósito da vida humana. É dito que a vida humana ela tem o propósito de levar a entidade viva à autorrealização. Porque um ser numa forma animal, por exemplo, ele não tem como, porque ele não tem raciocínio, ele não pode discernir. O Atma, onde entra nisso? Atma porque a gente ouve cada linha, Sim. uma explicação. A explicação exata, literal de Atma é alma. É a alma. Param Suprema. Paramatma, alma Mas suprema. o Paramatma seria essa alma, digamos, coletiva, ou ela é individualizada? Paramatma é, olha só, Bhagavan, Paramatma e Brahman. São os três aspectos de Deus. Brahman é a refulgência do corpo de Bhagavan. Bhagavan é o Deus original na sua condição pessoal, de ser, de pessoa. E Paramatma é quando ele se subdivide em ele mesmo, mas para estar acompanhando a entidade viva em cada corpo que a entidade viva toma. Então ele se subdivide, ele realmente se expande para estar com todas as entidades vivas. É interessante, talvez você possa dizer isso é uma alma coletiva, porque ele está presente com todas as almas, mas não é. É o mesmo princípio, é o exemplo do mar, né? Sim, exatamente. Perfeitamente. Exatamente. O senhor? Sim. Vamos supor, uma pessoa que mora onde tem muito gelo, ele vai se alimentar do animal, mas ele tem consciência que é só para a sua alimentação. No entanto, ele pode até estocar um pouco, etc. Diferente da cultura ocidental, né? E um animal, ele vai se alimentar igual você falou, ele necessita. Até essa pessoa não pode, né? Uhum. Agora, a cultura ocidental, talvez ela saiba, talvez não saiba. Isso é de ter um discernimento espiritual. Né? Uhum. Então, eu ponho isso aí no âmbito aí da cristã, Sim. ao país igual ao nosso,
tem condições de ir ali na boiadeira, pegar uma boiada. Sim, sim. Né? Aí você, Ninguém precisaria passar fome, né? Mas as pessoas acumulam desnecessariamente, né? olha, eu por experiência própria, foi mais ou menos 8 meses que eu faço a regra dele, sabe? Comia uma fruta, não sentia muito sabor. É, com certeza. O paladar fica mais aguçado também. É. Fica mais natural. É. E só para, muito bem colocado o que você disse, e só para complementar, por isso que em algum momento aqui eu disse que a maior caridade que existe, isso não sou eu que digo, eu estou só repetindo as palavras que a gente aprende, a maior caridade que existe é dar conhecimento. Porque se você der um prato de comida, a pessoa come, enche a barriga, daqui 2, 3 horas ela está com fome de novo. Você não resolveu o problema dela. A pessoa está com frio, você dá um cobertor. Não que a gente não precise dar, não é isso. Mas são caridades no modo, desculpem, mas é fato, da ignorância. Porque você está simplesmente fazendo caridade ao corpo. É como você ter, por exemplo, uma gaiola muito bonita e um passarinho lá dentro. Aí você fica lustrando a gaiola, você pinta a gaiola, mas você esquece de alimentar o passarinho. O passarinho vai morrer. Então, verdadeira caridade é você alimentar a alma de conhecimento, porque através do conhecimento, ela se libertando da ignorância, ela vai conseguir fazer boas escolhas e aí sim, exatamente, progredir. É uma caridade viciosa. Totalmente. Isso que é o problema. Além e além de ser viciosa, ela é superficial, né? Ela não atinge o ser, de fato. Ela resolve um problema paliativo, ela é paliativa, ela resolve um problema, digamos, periférico, ela não vai no cerne da questão, né? É isso, gente. Muito obrigado. O senhor quer falar alguma coisa? Obrigado. Muito obrigado.